Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos ao meu canal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero falar para vocês que estão vendo essa imagem aí no fundo. Essa foto é a foto do Cristo Redentor, que é um dos pontos turísticos mais famoso do Rio de Janeiro e é uma referência de ponto turístico do Brasil. Então quero deixar essa imagem para vocês, para o dia que vocês vierem aqui para o Rio de Janeiro, ou se vocês vierem ao Brasil, não deixe de conhecer o Cristo Redentor. Bom, agora eu vou falar o tema da aula de hoje. Eu vou ensinar para vocês a diferença entre esses dois verbos. O vídeo de hoje é a continuação do meu vídeo anterior. Eu vou deixar o link aqui acima para você que ainda não assistiu. Vai aparecer aqui o nome do vídeo, clica nele para assistir, se você não assistiu. E para você que já assistiu, eu estou dando continuidade ao vídeo anterior. Bom, o verbo ouve com a letra O e o verbo ouve com a letra H são palavras homônimas. Então, palavras homônimas são palavras que possuem significados diferentes, mas têm a mesma pronúncia. Ou seja, a palavra é escrita de maneira diferente, mas tem o mesmo som quando você fala e o seu significado é totalmente diferente. Então vamos começar com o verbo ouve com a letra O. O verbo ouve vem do verbo ouvir. Verbo ouvir conjugado na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo do verbo, ou na segunda pessoa do singular do imperativo do verbo ouvir. Aqui está o verbo ouvir no modo imperativo. Aqui ele fica tu ouve, como vocês podem ver. Eu coloquei aqui, pessoal, o verbo ouvir no modo imperativo para vocês verem como é que ele é e também para eu falar para você que está aprendendo português. E se você está aprendendo a conjugar o verbo ouvir no modo imperativo, eu quero falar para você que não precisa, tá, gente? Se você está aprendendo português para conversar com o nativo, para falar quando você vier aqui para o Brasil, não precisa aprender o verbo ouvir no modo imperativo, porque essa forma aqui que vocês estão vendo, ó, vou conjugar com vocês, ó. Ele ouça, nós ouçamos, vós ouvir, eles ouçam. Se você for conversar assim com o nativo, as pessoas vão olhar um pouco diferente para vocês, porque não é algo que a gente utiliza no nosso dia a dia. Essa forma do verbo é mais utilizado em escritas de livros, livros de literatura, livros de romance. Então, por isso que eu mostrei aqui esse quadrinho para você que está aprendendo português e está aprendendo todos os modos. Fica a dica aí, ó. O modo imperativo do verbo ouvir, você não precisa estudar para conversar, tá bom? Se você está aprendendo para conversar, não precisa estudar. Mas se você está aprendendo para fazer uma prova em português, se você quer estudar, fazer alguma faculdade aqui, aí já é outro caso. Eu só estou falando para quem está aprendendo para conversar. Eu sei que nesse momento vocês devem estar meio que desesperado, pensando, meu Deus, não quero aprender mais português. Não dá, eu não entendo, eu não consigo. Não precisa se preocupar, tá, gente? O português é um idioma difícil, sim, mas eu estou aqui para ajudar a vocês a aprender esse idioma. O verbo ouve tem um sentido relativo à audição. Aqui tem um exemplo para vocês, ó. Meu avô não ouve bem. Eu coloquei a tradução aqui embaixo para você que não sabe o que significa avô. Tá aqui. E aqui abaixo está a tradução.
Meu avô não ouve bem. Significa que ele não escuta bem, ele não ouve. Aqui temos outro exemplo. Eu vou ler para vocês essa frase. Ele não ouve muito bem do ouvido esquerdo. Ele não ouve muito bem do ouvido esquerdo. A palavra ouvido, para quem não sabe, é a parte interna da orelha. Essa imagem que vocês estão vendo aí, a pessoa está apontando o dedo para a orelha. Isso aí é uma orelha e a parte interna da orelha é o ouvido. Eu preciso fazer uma observação com vocês. O verbo ouve pode ser substituído por escutar. Ou seja, o verbo ouve pode ser substituído pelo verbo escutar. Aqui tem um exemplo. Nessa frase aqui, ela ouve quando digo que não é para sair. Ela ouve quando digo que não é para sair. Você pode retirar o verbo ouve da frase e escrever o verbo escutar na terceira pessoa do singular. Então a frase vai ficar assim: ela escuta quando digo que não é para sair. O verbo ouve, ele pode ser substituído pelo verbo escutar, sem que a frase perca o sentido. Então, fica a seu critério. Se você quiser falar ouve, você fala. Se você quiser falar escutar, você pode falar, porque a frase não vai perder o sentido se você substituir o verbo. Bom, vamos lá, dando continuidade à aula de hoje. Agora eu vou falar sobre o verbo ouve com a letra H. O verbo ouve com a letra H vem do verbo haver, conjugado na primeira e terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito do indicativo do verbo. A palavra ouve, o verbo ouve, tem o sentido de existir. Existiu, ocorreu, acontecer. Eu vou ler algumas frases, alguns exemplos aqui, e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Nessa frase aqui, ó, ontem houve uma grande tempestade. Ontem houve uma grande tempestade. Eu traduzi essa palavra aqui abaixo, eu não sei se todo mundo sabe, mas a tradução está aqui. Por isso que eu traduzi essa frase, para que vocês que não conhecem essa palavra no português, a tradução dela está aqui embaixo no espanhol. Aqui temos outra frase. Houve um acidente em frente ao meu trabalho. Houve um acidente em frente ao meu trabalho. Bom, pessoal, eu vou dar uma dica super fácil para você nunca mais errar na hora de escrever esse verbo. Vamos lá. Se você for escrever ouve com a letra O, você sabe que vem do verbo ouvir. Olha só, letra O, verbo ouvir. E ouve com a letra H vem do verbo haver. Então, basicamente, pessoal, essa é a dica para vocês. Toda vez que você for escrever, você lembra lá. Se começa com a letra O, é do verbo ouvir. Se começa com a letra H, é do verbo haver. Assim você nunca mais vai errar na hora de escrever uma mensagem para alguém e não saber como escrever. Bom, pessoal, o vídeo de hoje termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que o português é um idioma difícil, mas não é impossível.
E como eu já falei para vocês, eu estou aqui para ensinar vocês a falar corretamente, e que a partir dessa dica de hoje, vocês não errem mais e não tenham mais dúvidas em relação ao verbo, a estes verbos. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo de hoje e quero pedir mais uma vez, para você que está assistindo o meu vídeo e não é inscrito, se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante para mim. Deixe os comentários aqui abaixo, me diz se você gostou, o que você achou do vídeo. E eu espero que a dica de hoje tenha ajudado a todos vocês. Muito obrigada, um grande abraço a todos vocês, um beijo e tchau. Nos vemos no próximo vídeo.